algo mais compreensível. Eu não vou usar do psicologuês, vou tentar trazer o diálogo da psicologia, da psiquiatria para uma melhor compreensão. Primeiro, se você buscar agora no Google aí informações sobre a depressão, você vai encontrar muita informação, muita. Não falta informação sobre depressão, seja de documentos, seja de produção, seja de vídeos. Problema, primeiro, tem um enviesamento de todas as informações sobre depressão nas redes sociais, no YouTube e no Google. Por que um enviesamento? Os melhores vídeos e as melhores explicações são de empresas farmacêuticas. Que interessante, né? Porque elas que produzem aí os medicamentos para controle estabilizador de humor. Então é de interesse deles informar. Só que eles informam enviesado, colocando o medicamento como a salvação da patologia. E o segundo grande grupo de sites que você vai encontrar de informação sobre depressão são de clínicas psiquiátricas, que vão vender então tratamento médico. Então eu tenho que sempre desconfiar, quando a informação me chega muito rápido, muito fácil, do enviesamento de interesse para tratamento dessa doença. Primeiro, depressão é um transtorno de humor grave, seríssimo, e que o tratamento é multiprofissional. Tá bom? O tratamento da depressão ela é medicamentoso, com psiquiatra, e psicoterápico, com psicólogo. Não existe outra forma, não tem como eu tratar somente com o psicólogo ou somente com o psiquiatra. Eu preciso dos dois andando junto, porque a depressão ela vai trazer uma série de complicadores sintomatológicos, cognitivos, biológicos, físicos, e que precisa ser corrigido para que esse indivíduo possa, na psicoterapia, ter uma ressignificação e conseguir lidar, então, com essas mudanças de interpretação que foram construídas, com essas distorções que foram construídas. Então, a depressão ela é algo que acomete, antes da pandemia, estatística de 2019, 5% da população mundial. No Brasil, fica entre 5% e 8%. Porém, temos que entender que isso é um indivíduo diagnosticado apenas com depressão. Se você pegar depressão com comorbidades, o que é isso? Associado a outras patologias, esse número chega a 30%. A depressão ela tem comorbidade com todas as patologias, seja ela psicossomática ou biológica. Então a depressão é uma possibilidade de adoecimento com junção de várias patologias. Preciso informar aqui, antes de iniciar, falar quais são os sintomas da depressão e quais são os tratamentos mais eficazes e a forma de você aprender a diagnosticar isso de forma mais assertiva, eu preciso informar que em saúde mental, tudo que você não trata, que você deixa correr solto, achando que as coisas vão se resolver por si só, elas não se resolvem. Em saúde mental, se você tem problema de ansiedade e não trata, ela vai se complexificar e vai gerar comorbidade com outra patologia. Então, se eu tenho TOC, não tratei, TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que vai acontecer? Ela vai se resolver sozinho? Ah, não, eu já tenho aqui, eu consigo organizar minhas coisinhas, arrumar minhas coisinhas, só gosto de lavar as mãos demais e tudo. Então, isso vai se resolver, é bobagem, é frescura. Ok, é um complicador de saúde mental, é um transtorno de ansiedade que, se você não resolver, ele vai se complexificar. E uma das complexificações dele é se unir à depressão. Então você vai tendo um mesclar de complicadores de saúde mental que vai formando um mosaico. Hoje, poucas pessoas têm depressão genuína, ou seja, somente depressão. A saúde mental é tão negligenciada, colocada em segundo plano, que hoje você tem um mosaico de vários transtornos nas pessoas. O transtorno que está mais crescendo é o transtorno chamado transtorno misto, que é o F42.1, que envolve ansiedade e depressão. Mas vamos conhecer primeiro a depressão para depois falar desse mesclar. Então, entendam, nada em saúde mental se resolve sozinho. Esse é o primeiro mito que tem. Não pode deixar que isso vai passar. Não, se está chegando a um ponto patológico,
ou seja, que gerou um transtorno, ele não vai passar. Você pode se adaptar, né? Que na psicanálise a gente chama o meu amado sintoma, né? Então você se adapta ao seu sintoma, então aquilo se torna costumeiro, o seu meio social se adapta àquela doença que você tem, e isso então fica como se fosse uma coisa natural. Passou, não passou, tá bom? Em saúde mental não passa. Ele vai se complexificar e vai se juntar a outras psicopatologias. Esse é o grande problema da saúde mental. Ela não aceita negligenciamento. Então vamos lá. A depressão, as pessoas, o primeiro mito então é que vai se resolver sozinho, não se resolve. Segundo mito, que eu já vou trazer os mitos principalmente, é que depressão é igual a tristeza. Não. Primeiro, depressão é um transtorno de humor, é um transtorno afetivo. Tristeza é uma emoção. Emoção é a resposta que você tem frente a uma situação momentânea. Humor e afeto ele é construído do seu nascimento até a sua morte. O humor, ele inclui os valores que você aprende na sua infância, né, nas instituições que você passa, as crenças, o valor que você vai dar a cada afeto, e esses afetos, esses valores, essas crenças vão construir, então, o humor. E dentro desse humor vai estar as emoções, que são respostas momentâneas. Entendeu? Então, quando eu falo de humor, no humor, transtorno de humor, vai estar composto dentro dele as emoções. Só para você entender, quando você era pequeno lá, né, seu pai, se você é homem, seu pai vai dizendo, não chora não, menino. Você não é homem, não? Homem não chora. Não é isso? Ou seja, aprendia, o seu humor compôs uma questão de valor machista da sociedade machista de que homem não pode expressar os sentimentos. Então isso é um composto do seu humor, da sua realidade afetiva, que faz com que você não tenha expressões emocionais tão espontâneas assim. E tantas outras aprendizagens que a gente tem nas instituições, na família, na igreja, nas escolas, por onde a gente passa. Então, entenda, o nosso humor vai ser construído da nossa infância até a nossa morte. Então, não confunda humor com tristeza. Entendeu? Depressão não tem nada a ver com tristeza. Tristeza é a resposta que eu tenho frente a uma situação. A tristeza está composta dentro da depressão, porque faz parte dos humores. Tá bom? Mas ela não tem nada a ver com a depressão. Eu vou fazer um exercício mental de comparação para que vocês possam identificar. Eu gostaria que vocês fechassem o olho, por questão de 5 segundos. Feche o olho, imagine a pessoa que você mais ama na vida, seu filho, sua mãe, quem for, né? Seu amado aí que está do seu lado. Imagine quem for, feche o olho e pense ele morrendo agora. Tá bom? Tenho certeza que algumas pessoas até sentem uma gastura na hora de pensar a pessoa que você mais ama morrendo. A morte de alguém que a gente ama, nós vamos passar por um luto. E esse luto é um exemplo de depressão simples. Simples. Entendeu? É uma comparação. A dor que você sente no luto de alguém importante para você, entendeu? É exemplo de uma depressão simples que todos nós vamos passar. O luto é uma depressão? Não. O luto é o trabalho e a compreensão da despedida de alguém. Entendeu? No luto nós ficamos depressivos. É exemplo de uma depressão simples que todos nós vamos passar. Agora você imagine essa dor de você perder alguém que você ama, multiplicado por 10, 20, aí você está chegando próximo ao que é a depressão. Para você ter ideia da severidade que é isso, que não é frescura. Então não tem nada a ver com tristeza. O problema é que para descrever a sensação do indivíduo na depressão, ele tem como forma de expressar a linguagem que tem das emoções, que é tristeza, vazio, melancolia. Então as definições para o sentimento intenso que ele está tendo na depressão é a mesma do cotidiano. Só que ele não está triste, ele está muito mais do que triste. Entendeu? Então a depressão não tem nada a ver com tristeza. É uma intensificação muito maior. Façam esse exercício aí de você imaginar alguém que você muito ama morrendo nesse momento. Você vai chegar próximo
do que a depressão mais leve. Entendeu? Então a depressão ela é uma doença mental gravíssima. E quais são os sintomas iniciais? Os sintomas iniciais, o primeiro é a anetonia. Ah, que nome é esse, professor? Para que isso? Não precisa desse palavrão, desse psicologismo. Anetonia seria falta de ânimo para as coisas. Entenda que um depressivo ele não vai chegar com toda a sintomatologia, vai ficar prostrado, perder energia, não. Ele começa com sintomas leves, e a anetonia é um dos sintomas, a falta de animação para as coisas. Ele começa então a deixar de fazer as coisas que ele gostava, ou as coisas que ele gostava deixam de animá-lo. Entendeu? Então eu gostava de jogar futebol com os amigos, gostava de sair para tomar uma cervejinha. Hoje já não gosto mais, já não vejo mais o porquê. E as pessoas tomam isso como normal, assim, deve ser, né, tá amadurecendo, né? Então tá mudando. Deixa normal. Ok, então essa falta de ânimo para as coisas vai se associar a outra sintomatologia, que é o humor deprimido, ou seja, a pessoa se encontra constantemente triste. Ela já não tem tanta influência para animação. Além dela já deixar de fazer as coisas que gosta, ela começa então a ficar mais triste. Inicialmente você não vai reparar na pessoa que está triste, porque na correria do dia a dia as pessoas tendem a camuflar os seus sentimentos e as suas emoções. A nossa sociedade latino-americana, brasileira principalmente, nos ensina que você expressar emoção é fraqueza, e principalmente no mundo do trabalho. Então as pessoas tendem a esconder os aspectos emocionais, principalmente relacionados à tristeza. Então ela vai camuflando e vai ficando mais acanhada, mais aquém do que ela era realmente. Então ela fica com humor deprimido. Lógico que isso vai intensificando. Eu estou falando aqui de uma sintomatologia que ela vai desde deixar de fazer o que gosta e não expressar mais sorrisos, a ter raiva do que gosta e começar a ter irritabilidade quando alguém quer mexer com o humor dela, quer alterar. Entendeu? Então são intensidades muito diferentes. E você vai ter também no depressivo, as primeiras alterações é a perturbação do sono, principalmente do sono inicial. Por que o depressivo ele vai ter perturbação do sono inicial? Porque o depressivo ele começa um pensamento que na psicologia nós chamamos de ruminação. Calma aí, eu já escutei isso aí, professor. Isso aí não é coisa que vaca faz, que boi faz? Sim, é uma analogia metafórica, porque o indivíduo depressivo, na hora que ele deita na cama, ele começa a lembrar de tudo que frustrou ele no dia, na infância e num futuro catastrófico. Então a cabeça dele começa a pensar tudo de negativo. Bom, ele começa a hipervalorizar suas frustrações, de tudo que ocorreu já. No presente, ele começa a pensar que tudo que está acontecendo de ruim tem um motivo, ele liga uma causalidade momentânea e uma prospecção de futuro totalmente catastrófica. E então isso ele fica o tempo todo só pensando nisso, por isso que ele não consegue dormir. Para ele tudo tá ruim e a tendência é piorar e muito. Entendeu? Então ele vai ter uma perturbação do sono por conta desse fator cognitivo que é o processo de ruminação, de pensamentos catastróficos e frustrações que ele já vivenciou e que ele fica alimentando. Então o depressivo no início, quando ele tem a perturbação do sono, ele não vai dormir. Ele vai demorar 4, 5 horas para dormir. Na hora que ele dorme, ele não dorme, ele desmaia. Aí ele acorda ali 2 horas depois, 1h30 depois, ele não sabe nem se dormiu, porque ele não lembra dos sonhos. Lembrando que todo sono nós iremos sonhar. As pessoas que falam que não lembram do sonho é porque o sonho está carregado de conteúdo a qual a consciência dele não está preparado. E no caso do depressivo, ele não vai lembrar dos sonhos e ele vai sonhar. Ele não vai lembrar do sonho porque o sonho está relacionado a desejos suicidas, de autoaniquilação. Então ele não vai lembrar. Ele não vai nem sequer lembrar que dormiu. E detalhe, quando eu não lembro do sonho, eu não tenho um sono reparador. A importância da oniricidade, ou seja, do sonho para o sono, é que eu consiga reconstituir redes neuronais, desgastes musculares do dia anterior. E para isso, então, eu preciso do mundo onírico para ter uma liberação dessa energia.
Se isso não ocorre, o meu sono não é repousante. Eu vou acordar então de manhã como se eu tivesse na mesma forma de desgaste mental e desgaste físico de quando eu deitei 10 horas da noite. Então a perturbação do sono do depressivo ela é intensa. Ela é um dos sintomas mais desgastantes que tem, por assim dizer, por conta dessa ruminação constante. E esse processo de ruminação ele é mais forte à noite. Porque no decorrer do dia, né, na correria do dia a dia, ele tende a mascarar isso e passar em branco. Agora vamos pegar que o indivíduo está em casa, em isolamento social. Ele vai ficar ruminando 24 horas. Né? Ruminando por quê? Quando eu estou em pensamentos negativos, diminuir, minha respiração fica profunda, o que se assemelha ao processo de ruminação análoga aí do animal, por isso desse nome. O depressivo também vai apresentar alteração de apetite. A alteração de apetite do depressivo é diferente do ansioso. Tá bom? O ansioso ele vai tender à hiperfagia, ou seja, se alimentar demais. Já o depressivo, como ele está numa situação de diminuição da atividade neuronal, uma diminuição de libido. O que é libido, professor? Libido é desejo sexual, mas na psicanálise, lembrando que sexual para a psicanálise é todo contato afetivo. Então, libido, perca da libido é perca de todos os contatos afetivos, né? Que vai desde um olhar, olho no olho, até o coito, né? Que as pessoas imaginam que libido é só transar. Não, libido é toda troca afetiva. E ele tem uma perca da libido total. Lógico que não ocorre de forma tão intensa, vai diminuindo no decorrer que vai evoluindo a patologia. E nessa perca da libido, ele perde a libido gustativa, ou seja, ele já não tem mais prazer em se alimentar. Então você apresenta para ele o melhor alimento, ele não tem nem resposta gustativa. Então, para a produção enzimática, ele nem sequer saliva. O suco gástrico para de produzir as enzimas. Então, por conta disso, ele não tem apetite. Não tendo apetite, ele vai ter o que nós chamamos de hipofagia, ou seja, perca do apetite, ele vai ter perca de peso por conta disso, ele não vai se alimentar. Mesmo que ele venha se alimentar, como não está produzindo enzimas nem gustativas e nem enzimas gástricas, ele vai ter refluxo constante. Professor, mas pode ser que o depressivo tenha uma hiperfagia, ou seja, coma demais? Pode ser, se a depressão tiver sintomas de ansiedade ou tiver comorbidade com ansiedade. Você tem a depressão mista, você tem depressão com sintomas ansiosos, você tem uma comorbidade de depressão e ansiedade. Mas isso não é transtorno misto? Também não. São diferentes intensidades sintomatológicas. Então esses sintomas podem se misturar. Mas se for só a depressão, ele vai ter hipofagia, perca de apetite, perca de prazer das coisas como um todo. Dentre esses prazeres, o apetite é uma das maiores percas de prazer que ele tem. E junto à perca da libido, o indivíduo também vai ter a perca do desejo sexual. Porque se a libido está comprometido, tanto o homem como a mulher se torna impotente. Professor, mulher não fica impotente não, nunca escutei falar isso não. Pois então, a mulher também, uma vez que ela tem a libido cerceada pela doença mental, ela tem impotência sim. Porque a gente imagina potência sexual só como ereção, né? O homem com o pênis ali pronto para a guerra. Não. Impotência é a não preparação para o ato sexual. Então a mulher ela vai ter anorgasmia, ela vai ter vaginismo, que é a não dilatação para o ato vaginal, falta de lubrificação vaginal, então ela vai se tornar impotente também por conta da diminuição da libido. A libido ela vai então impactar todo o corpo, essa perca de libido. Então o desejo sexual se torna distante. Aí nós estamos falando do desejo sexual do coito. E todas as interações de libido, ou seja, de contato afetivo, tendem então a ser cerceado, ou seja, ser distanciado. Eu começo então a me policiar, já não quero mais encontrar os amigos, já não quero mais encontrar os parentes, já não quero uma série de fatores que envolviam prazer e libido. O carinho, o afeto do companheiro passa a incomodar, ou seja, aquele carinho, aquele afago que antes você gostava, derretia, agora começa a provocar gastura, você quer distância daquilo. Porque o depressivo está sem libido, então está sem resposta sexual para aquela troca de afeto. Entendeu? Então,
a libido isso se torna muito visível, porque junto com a perda da libido, você vai ter também um distanciamento dos vínculos, que é outro sintoma que eu consigo perceber, ou seja, o depressivo vai começar a afastar dos parentes, vai começar a afastar das pessoas que ele gosta, até dos filhos. Outro quesito importante, sintomatológico, é a baixa estima. O depressivo vai começar a desconstruir a imagem egóica que ele tem de si mesmo. A imagem que a gente tem, que constitui a nossa autoestima, ela é uma construção desde a nossa infância até os momentos em que a gente vai analisando, ou seja, tudo isso vai construindo a imagem que eu tenho de mim mesmo. A depressão, ela começa então a valorizar defeitos e não confirmações imagéticas do meu ego. Isso faz então com que eu fique valorizando tudo que é ruim da minha imagem, tudo que deu errado. Então eu hipervalorizo os meus defeitos, eu hipervalorizo as minhas falhas, as minhas competências cognitivas, eu acho que eu não tenho competência para isso, eu hipervalorizo defeitos físicos para ter uma queda da minha autoestima. De todos os sintomas que eu falei até agora, eu diria que esse é o mais arriscado. É um sintoma cognitivo, que é a perda da imagem de si mesmo, que pode ser um gatilho para ideação suicida. Esse, para mim, é um dos fatores principais mais arriscado, porque quando o depressivo chega então a se autodepreciar, ele começa então a se culpabilizar então por tudo. Ele acha que tudo que deu errado na vida dele é culpa dele. Ele acha que tudo que deu errado na vida da família é culpa dele. Isso às vezes é alimentado até pelo ambiente de discurso familiar em situações informais, sem querer, os pais não têm a intenção. Mas pode ser que uma mãe, durante uma festividade, fale para o filho, se eu não tivesse engravidado de você, eu estava morando nos Estados Unidos, tinha formado em medicina, tinha feito isso, tinha feito aquilo. Isso ocorre de forma espontânea, não tem a intenção de magoar, mas entenda que o depressivo, ele está como se fosse com uma sonda ao seu redor que capta tudo que é negativo em relação a si e se culpabiliza por isso. Ou seja, ele destruindo a sua autoestima e se culpabilizando, a tendência de aparecer pensamentos suicidas é enorme. É a partir desse momento que começam então as ideações suicidas. Junto a isso você vai ter também organicamente uma fadigabilidade. Por que fadigabilidade? Como ele não se alimenta direito, ele não descansa direito com o sono, ele não vai ter produção de adenosina trifosfática, que é o ATP. Então seus músculos não vão ter recuperado dos estressores cotidianos, né, dos cansaços cotidianos, e ele não vai ter energia mesmo. Isso vai trazer até complicadores psicomotores. Entendeu? Então, esses são sintomas iniciais. Eu coloquei um mosaico geral aqui, não coloquei ainda os sintomas só físicos, não vou seguir essa linha metódica, mas para vocês entenderem então que a depressão ela vai ter então comprometimento dos sintomas emocionais, a minha leitura afetiva, o meu humor deprimido, a forma de lidar com a realidade vai ficar totalmente enviesada para a catástrofe. Para um depressivo, tudo que é ruim pode piorar. O depressivo você pode levar ele no lugar mais bonito que for. Você pode levar ele para Cancún. Que chegar lá ele vai, mesmo vivenciando a maior alegria que ele nunca teve, tá bom? É alguém que nem conhecia o mar, já foi direto para Cancún. Se ele está depressivo, ele só vai ver coisas negativas ali. Ele não vai ver a beleza, não vai conseguir gozar do entretenimento. Entendeu? O depressivo, então, os fatores emocionais dele estão totalmente direcionados ao vazio, à solidão, à tristeza. Ele só vai hipervalorizar isso e o pensamento dele vai só buscar catástrofes e falhas, alicerçado em uma culpabilidade muito grande. Você tem sintomas cognitivos, que é a distorção da realidade, a distorção da autoimagem. Você tem sintomas motivacionais, que o indivíduo perde o motivo para a ação, perde toda a libido, e você tem sintomas físicos vegetativos, né? Que os sintomas físicos vegetativos eles até se misturam com algumas sintomatologias de outras patologias. Sintomas físicos eu já citei, dor de cabeça,
insônia. A dor de cabeça do depressivo é semelhante à cefaleia ou à dor de cabeça do ansioso. Ela é diferente de uma dor de cabeça de sinusite, de renite, que está aqui nos sinos, né? Ela é diferente de uma dor de cabeça orgânica, ela se expande por toda a parte frontal, temporal, pelo cerebelo. Você vai ter as dores musculares, por conta da falta de adenosina trifosfática, distúrbio do sono, que eu já falei, os sintomas físicos, as dores vão estar concentradas principalmente na nuca, no ombro, no trapézio. Por quê, professor? Porque nosso tronco encefálico, que é onde os neurônios mandam a ramificação neuronal para o resto do corpo, eles concentram aqui, logo na nuca. Então isso vai fazer com que as dores se concentrem nessa parte. Os sintomas físicos que eu já falei, que é a mudança do apetite e de peso, e imunidade baixa. Professor, então o depressivo nesse momento ele é grupo de risco? Bem, se o Covid atinge, né, o sistema imunológico para chegar ao sistema cardiorrespiratório e o indivíduo está depressivo sem ser diagnosticado, sem estar medicado, ele é grupo de risco, sim. Fato. Entendeu? Professor, mas então até agora o senhor falou só que depressão tem vários sintomas, e esses sintomas podem se misturar com outras patologias, mas o depressivo ele vai ser sempre triste, sempre prostrado. Gente, essa é a visão estereotipada do depressivo. Aquele indivíduo prostrado na cama, que não tem cuidados pessoais mais. No extremo da depressão, quando ele chega na depressão grave, realmente ele pode ficar ali sem tomar banho, sem se alimentar, sem escovar os dentes, porque ele perde totalmente o cuidado consigo mesmo. Mas não, hoje o depressivo ele tem vários desenhos, várias reações por conta desse camuflar das emoções socialmente, por conta da preocupação com produtividade constante. Então você tem depressivos agitados. É aquele indivíduo que se ocupa de toda forma para não pensar nos pensamentos catastróficos. Tá bom? Ou seja, ele sai para trabalhar, trabalha até 18 horas, faz hora extra, depois de fazer hora extra vai para um restaurante, come, faz happy hour e faz um monte de coisa para se manter ocupado, para não ter que voltar para casa para lidar com esse transtorno de humor. Entendeu? Então, a maior parte dos depressivos hoje eu posso falar que é uma depressão com agitação psicomotora, onde eles vão se mostrar muito mais ocupados do que realmente estão para camuflar as emoções e não ter que lidar com elas. Então não imagine o depressivo como aquele indivíduo apagado, aquele indivíduo parado. Mas você vai conseguir perceber, né, a partir desses sintomas que eu trouxe, e tem outros sintomas da depressão, que a depressão vai causar, que vai se assemelhar à ansiedade. Porque o depressivo também ele vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. Dificuldade de concentração, o que quer dizer isso? É aquele que começa a ler uma página, ao final da página esqueci o que estava no começo. Só que diferente do ansioso, ele não está perdendo essa concentração por um excesso de pensamento. Ele está perdendo essa concentração por falta de libido, motivação e pensamentos catastróficos o tempo todo, de que algo vai dar errado. Além disso, ele vai ter perca de memória, principalmente memória a curto prazo. Sim, por isso que é difícil identificar a depressão, porque ela vai se misturando a alguns sintomas que são semelhantes a outras patologias. Então, perca de memória, principalmente a curto prazo, vai começar a ter esquecimentos, aí semelhante também ao da ansiedade, onde esqueceu a chave, aonde estacionou o carro, lapsos de memória, brancos mesmo, assim, que dele chegar em casa e não saber como é que ele chegou. Pessoa, quem passa por isso é muito embriagado, né? Embriagado passa por isso porque Deus sempre olha os meninos e os bêbados. Mas não tem nada a ver com ingestão alcoólica, mas sim porque como todo o conteúdo ali, toda a rotina é mecânica, né? Então todo o conteúdo está na memória a curto prazo. Ela é um conteúdo sem significação, e ele está sem libido, então tudo aquilo se apaga. Então pode ser que um depressivo ele venha a esquecer um filho trancado dentro do carro, que ele foi levar na escola, tanto o depressivo como o estressado e o ansioso.
A diferença é que o estressado e o ansioso ele vai cometer essa falha de memória, esse lapso de memória, por conta de uma mudança de rotina, né, que fez com que ele entrasse no mecanismo repetitivo mental que criou esse lapso. Então ele não era da rotina. Já o depressivo, mesmo que aquilo fizesse parte da rotina dele, pode ser que em algum momento ocorra um lapso e ele deixe o menino trancado no carro e o menino venha a morrer sufocado, como já ocorreu várias vezes. Então o acontecimento é o mesmo, a forma, né, que ocorre que é diferente. Entendeu? Preciso informar para vocês que a depressão é um outro mito, terceiro mito que eu vou trazer para vocês, é que a depressão não é uma doença de rico, não é frescura, que as pessoas pensam, não, depressão é uma questão de rico, né? Porque pobre não tem tempo para isso, não. Pobre é correria, papai. Pobre aqui, ó, não para não. Não. A depressão é uma doença mental, ela não respeita classe social, ela não respeita credo, ela não tem diferença de gênero. A depressão, na verdade, ela comete mais mulheres, porque aí você coloca na conta da depressão também a depressão pós-parto. Se você tirar a depressão pós-parto, é 1 por 1. Entendeu? Aí a grande pergunta que eu faço para vocês é: será que as pessoas estão respeitando o indivíduo que tem depressão, ou seja, estão respeitando a sua sintomatologia, ou estão atropelando, fingindo que não é nada, tal como o senso comum coloca? Isso mesmo. A Claudinha, minha amiga, colocou muito bem. As pessoas tratam o depressivo como dois extremos. Ou é frescura ou é doido. Dois extremos. Em relação à saúde mental, a sociedade ela não tem uma empatia, ela não tem delicadeza. E eu tenho uma notícia triste para falar para vocês. Esse que eu já informei no início, mas quem entrou depois, a depressão ela vai aumentar muito, muito, nesse momento de pandemia e no pós-pandemia. Posso afirmar que a previsão que Augusto Cury fez lá, né, de que 50% da população em 2030 vai ter depressão, ela vai se realizar agora, nos próximos 2, 3 anos, pós-pandemia. Entendeu? Qual que é o grande risco da depressão? O grande risco da depressão é que se ela não tratar, né, se ela não for tratada, ela vai levar o indivíduo a comportamentos de autoaniquilação, ao suicídio. Vocês já se perguntaram por que não está havendo mais suicídio? Ou seja, eu não vejo mais na mídia, não vejo em jornal, não vejo em rede social, não recebo mais nenhum videozinho de ninguém pulando da janela. Tá muito estranho isso, ninguém está morrendo mais, e tanta ansiedade, tanto estresse, tanto acontecimento. Não sei se vocês sabem, desde 2018, depois daquela globalização do baleia azul, a qual nós tivemos um surto muito grande mundial de suicídio, percebeu-se que você noticiar suicídio, você tende a incentivar pessoas que tenham tendência suicida. Então você tem o suicídio tanto por modismo como por uma tendência depressiva. Então teve um acordo midiático mundial de não se noticiar para não incentivar. Lógico, uma relação de causa e efeito que eles fizeram direto, mas não é bem assim. Eu estou colocando o porquê que foi feito o acordo, mas não é bem assim. Não é porque eu estou vendo o suicídio, que eu estou entendendo suicídio, eu vou suicidar. Não é bem assim de causa e efeito. Tem outros intermediadores aí que precisaria de outra live. Mas eles colocaram assim, vamos aceitar. Tem um acordo midiático mundial de não se noticiar suicídio. Porém, ele está ocorrendo muito, muito. Ocorreu mês passado em Goiânia 3, só que eu fiquei sabendo, em Valparaíso 1, que eu fiquei no engarrafamento lá de um suicídio. Então você tem vários suicídios ocorrendo, só que não está noticiando para não gerar alarme e não ter esse incentivo que as pessoas colocaram. Então o suicídio está ocorrendo e vai aumentar muito. E principalmente o suicídio camuflado. A PRF, nas suas pesquisas, ela coloca que em média de 30% a 40% dos acidentes de trânsito fatais são, na verdade, suicídios camuflados. Ou seja, a pessoa se coloca em risco, uma vez que está embriagada, com uso de álcool, mas porque ela quer autoaniquilar a si mesma. Então, por trás aí tem um processo depressivo. Professor, então toda depressão não tratada, ela pode levar ao suicídio? Sim.
afirmo sem medo de errar. Todo indivíduo depressivo, ele vai, uma vez não tratado, ele vai chegar ao ápice do suicídio. E no suicídio, a respeito de suicídio, eu preciso dar uma paradinha, uma pontuada, porque você tem vários tipos de suicídio. Tem um livro magnífico aí que eu acho que você consegue baixar na internet, que é Suicídio, um Grito de Socorro. Porque todo suicídio é um grito de socorro. Aí as pessoas, pessoa, mas tem aquele suicídio que é só teatro, né? A pessoa só quer chamar a atenção. Em questão de suicídio, aquela máxima popular de que cão que ladra não morde é uma mentira. Alguém que, mesmo teatralmente, ensaia suicídio, e se está ensaiando suicídio com diagnóstico de depressão, se não for por outro diagnóstico de doença mental, que tem outros vários que vai fazer com que ela tenha esse ensaio, uma hora ela vai provocar isso de forma eficaz. Exemplo, você tem um suicídio histérico, somatofórmico. O que é isso? A pessoa vai lá e corta o pulso. Ai, meu Deus, eu vou morrer! Não vai morrer porque cortou um pulso. Até mesmo porque aí é uma automutilação. Essa automutilação ela serve até como uma compensação compulsiva. O que é isso? A automutilação permite, então, um controle mental. Seria como se eu desfocasse o foco da minha atenção. Só que essa automutilação da pessoa que cortou, se ela tiver com depressão, ela vai aumentando a automutilação até chegar um momento que ela vai se aniquilar. A pessoa, então, aquele suicídio histérico, vou tomar uma caixa de lactopurga aqui e vou tentar morrer, você vai ver. Beleza. É atenção no primeiro momento, é um suicídio histérico, sim, quer chamar a atenção, mas todo suicídio, toda tentativa de suicídio, ela é um grito de socorro, e tomara que esse grito de socorro chegue a tempo, mesmo sendo esses histéricos, mas se essa pessoa continuar nessa crescente, ela vai sim tentar o suicídio. Entendeu? Pode ser que não seja na primeira investida, na segunda, pode ser na centésima, na hora que ninguém esperava. Tanto que o suicídio ele tem que ter um cuidado muito grande com o comportamento suicida, que o depressivo ele não vai suicidar na hora que ele está prostrado na cama, na hora que ele está acamado lá, não conseguindo nem tomar banho, não querendo sair. Não, nesse momento ele não tem nem força para suicidar. O problema é na hora que ele melhora, que ele está medicado, está tratado e as pessoas acham que ele está bem. Nesse momento é que eu tenho que policiar e acompanhar muito bem de perto, porque nesse momento que ele ganha coragem para dar fim à sua vida. Eu vou tomar como exemplo aqui o dono da Alex Pharma, que foi o meu patrão, eu já prestei serviço para ele quando ele era vivo, e ele teve depressão, estava em tratamento, as pessoas não respeitaram o tempo dele e acharam que ele estava bem, estava medicado, e um certo dia ele pulou lá do 13º andar do seu prédio lá no Bueno, e todo mundo ficou assustado. Mas ele estava tão bem. O problema do depressivo com tendência suicida é realmente quando ele toma, ele melhora, porque ele percebe que o tratamento vai ser duradouro, é crônico, demanda muito tempo, tem um desgaste muito grande, mas ele melhora. E nessa melhora ele tem uma decisão final, que é o suicídio. Então eu devo tomar cuidado quando ele está melhorando. A pergunta aqui da Renata Rosa, é se a angústia é depressão, Renata, a angústia ela faz parte da resposta emocional. Ela necessariamente ela não é depressão se ela estiver sozinha. Eu posso me sentir angustiado se eu estou numa situação de risco. Posso me sentir angustiado se meu filho viaja e eu não sei para onde ele foi, não dá notícia, um aperto no coração. Então, só o sintoma da angústia não me responde um diagnóstico de depressão. Porém, se essa angústia vier acompanhada de todos os outros sintomas que eu disse, aí você está apontando para uma depressão. Lembrando que tudo em saúde mental, tudo em saúde, tá bom? Você tem um nivelamento. O que é nivelamento? Nivelamento de sintomas. Então, se eu falei aqui, por exemplo, 12 sintomas. Se você tiver 50% mais um, ou seja, 7 sintomas, você já tem a patologia. Aí você tem uma graduação de patologia, tal como tem na depressão, mas isso é para todas as patologias.
Se for de 51% até 69%, a patologia é leve. De 70% até 89%, a patologia é moderada. De 90%, né, até 100%, a patologia é severa, grave. Entendeu? Vou responder algumas perguntas aqui. Quando meu pai, depois de uma semana, eu tive que pegar foto dele, porque eu tinha esquecido do rosto dele. Isso aí esse esquecimento é por conta da anetonia, da depressão, junto com o distanciamento afetivo que a pessoa busca. Dormir demais não é característico, não. Sempre que pode, pretende dormir. A hipersonia, no depressivo, ela funciona como fuga de realidade. Quando o indivíduo já está aí numa estafa muito grande, ele vem de insônias e ele vai para o outro extremo, para a hipersonia. Principalmente quando ele começa a ser medicado. Tá bom? Os medicamentos para estabilizador de humor hoje são magníficos. Você tem ótimos medicamentos, com o efeito colateral todos têm, porque são tarja preta. Mas você tem medicamentos ótimos e eles geralmente são associados com hipnóticos. E esses hipnóticos, eles tendem a levar a um vício. Né? Todo indivíduo que toma remédio para dormir sabe bem. O hipnótico, uma vez que você começa a tomar, ele vicia você. Né? A Renata colocou aqui que em Minas tem mais depressão. Acredito que não tem diferença cultural, não. A única diferença que tem uma diferença sazonal. Você tem a depressão sazonal, que está relacionada ao inverno, à quantidade de luminosidade, produção de melanina. Então você tem aí uma diferença sazonal do clima, do tempo. Mas uma diferença de região não tem. Né? Perder o sentido nas coisas é depressão? Sim, Gislane, ótimo. Perder o sentido das coisas é uma definição motivacional, ou seja, nada mais faz sentido, eu já não vejo o porquê das coisas, o porquê de tanto esforço. Então esse é um sintoma motivacional, é um sintoma de depressão, porém ele é um sintoma importante da depressão, mas ele sozinho não me diz de depressão. Porque eu posso perder o sentido das coisas após perder o emprego, por exemplo. Eu sofri uma demissão sumária injusta. Então eu posso perder essa queda de status, essa queda de uma perspectiva que eu tinha, que eu não esperava, pode fazer com que eu perca o sentido das coisas. Então é uma situação conflitiva, mas não é necessariamente depressão. Agora, quando eu tenho depressão com outros sintomas dos quais eu já falei, quando eu tenho perda de sentido com outros sintomas da depressão que eu já falei, aí sim me aponta para a depressão. Só a perda de sentido, não. Uma das perguntas que fizeram aqui, depressão é genético, professor? Ou depressão advém de um trauma? Primeiro fator, a depressão ela tem um fator genético. Se sua mãe, seu pai tem depressão, sim, você tem no seu genoma, então, uma predisposição genética à depressão. A depressão é o transtorno bipolar. Porém, ela não é determinante. Tá bom? Não é determinante, vai depender do ambiente onde você vive. Só que vamos condizer. Se eu tenho uma predisposição genética, meu pai e minha mãe têm depressão. Minha mãe usa Rivotril, Alprazolam, meu pai usa Prozac, tranquilo. Se meus pais têm transtorno de humor, qual a chance de eu crescer em um ambiente com transtorno de humor, né? Ou seja, num ambiente depressivo? Todas. Então eu vou ter o fator genético e o fator ambiental. A não ser que essa pessoa seja guiada pelo anjo da vida e vá ser criado pela avó, pela bisavó, para não ter a influência desse ambiente tão patológico assim. Então você tem um fator genético, sim, mas ele não é determinante para que você vai desenvolver a depressão. E você tem depressão sem precisar de fator genético. Qualquer situação conflitiva, tá bom? Ou seja, de estresse, de ansiedade, de trauma, a qual você não consiga aparatos subjetivos, cognitivos, para lidar com aquilo, pode levar à depressão. Uma separação conjugal, uma demissão, uma doença, um acometimento por um câncer, por exemplo, uma doença muito grave e que você não suporta, você não tem um processo de resiliência para lidar com aquilo, pode levar você a ter uma depressão.
né? Um evento traumático, um acidente, né? A perca de um filho, pode levar você à depressão. Então você tem fatores ambientais conflitivos, que podem fazer com que o indivíduo desenvolva a depressão, e você tem fatores de predisposição genética. Então, guardem isso aí. Não é nem só um e nem só outro. Não quer dizer que fui demitido, vou desenvolver depressão. Não, posso ser demitido, beleza, vou ficar triste por alguns dias, logo vou voltar para o mercado de trabalho, buscar novos empregos. Então, não me gerou um sofrimento, e eu consegui criar, então, estratégias para enfrentar esse sofrimento. Entendeu? Agora, se eu não crio estratégia e eu tinha naquele emprego um investimento muito grande, e eu vejo que nisso eu perdi o mundo, opa, esse evento pode ter sido o gatilho, ou que nós chamamos na psicodinâmica de nexo causal, que fez com que startasse o processo depressivo. Pediram para repetir os sintomas, então vamos lá. Os sintomas que nós temos da depressão, os sintomas principais é a anetonia, ou seja, queda de ânimo, humor deprimido, ou seja, constância da tristeza, perturbação do sono, principalmente sono inicial. Você vai ter problemas gástricos, a questão da diminuição da produção de enzimas, isso vai tender a fazer com que você perca o apetite e assim perca o peso. Você vai ter também, além disso, os processos cognitivos, a culpabilização, destruição da autoestima, você vai ter os fatores motivacionais, você vai perder toda a motivação, o sentido para as coisas, como a colega colocou, já não tem por que correr para as coisas, você vai ter uma fadigabilidade, porque como o seu corpo não descansa e não recompõe de forma adequada dos estressores cotidianos, você vai estar constantemente com cansaço muscular, dores musculares, que vão se assemelhar também à ansiedade. Você vai ter perca de memória, principalmente memória a curto prazo. Você vai ter os problemas de atenção e concentração. Você vai ter o distanciamento afetivo. Vários sintomas. Os que eu coloquei como mais importante, porque eles vão ser o gatilho para startar as tendências suicidas, são os cognitivos, que é a destruição da autoestima, né, ver defeito em tudo, hipervalorizar suas falhas e seus fracassos, seu sistema de frustração, e se culpabilizar por tudo. Então, esses dois fatores cognitivos são de primordial importância eu acompanhar de perto, porque eles vão ser o gatilho para a tendência suicida. Nem os hipnóticos fazem mais efeito em mim. Claudinha, o que acontece? Nós já conversamos. Você tem o que a gente chama, você e várias pessoas, tem o que a gente chama de saturação química. Quando eu começo a usar um medicamento para dormir, estabilizadores de humor, para transtorno de humor, ansiolíticos, o nosso corpo vai se adaptando. Como ele vai se adaptando, ele para de fazer efeito no nosso organismo. Então aí você vai ter que fazer, aí o psiquiatra fica louco, porque ele vai ter que começar a fazer associações farmacológicas para produzir um hipnótico, uma medicação mais forte e eficaz para o seu sono. Cada organismo vai reagir de uma forma frente aos medicamentos. Entende? Vou dar o meu exemplo. Eu sou anti-medicamentos, depender de mim, eu só tomo medicamento no último momento, na hora que eu estou morrendo. Por mim, eu vou com chazinho, vou com frutas, vou com fitoterápicos, mas medicamento no último momento. Ok, então eu não tenho muito histórico filogênico no meu organismo de medicamentos. Então, quando eu tomo medicamento, a potencialização química dele é muito grande. Entendeu? Agora, pessoas que se automedicam constantemente, a saturação química dele para os medicamentos tende a ser menor. Então, na hora que ele vai ter que se deparar com medicamentos de estabilizador de humor, ele começa, então, com estabilizadores de humor, mas vai ter que começar com estabilizadores de humor mais agressivos, porque o histórico farmacológico dele aí já está comprometido. Entendeu? O suicídio, que em Minas está demais. Ah, sim, entendi, Renata. Por que será que esses jovens de hoje têm tanta depressão? Ótima, vamos lá para o quinto mito, né?
Eu já falei 4, agora vamos por quinto mito que eu já ia, você já adiantou aqui para mim, Amanda. As pessoas pensam que depressão é coisa só de idoso ou de pessoa mais madura. Não. Hoje você tem depressão infantil, começando a partir de 3, 4 anos de idade. Depressão em pré-adolescente e adolescentes. E depressão em todas as outras faixas etárias. Só que são depressões de intensidade diferentes. Então a depressão ela não vai acometer somente idosos ou pessoas com problemas ou predisposição genética. Hoje a faixa etária de depressão ela está muito ampla. Tá bom? A depressão infantil é o que está mais assustando as pessoas. Aí a Amanda perguntou, por que será que os jovens de hoje têm tanta depressão? Vamos entender. O jovem de hoje está vivendo uma realidade muito, muito ansiogênica. Ou seja, com muita ansiedade. Depressão por padrão de beleza, depressão por performance. O jovem de hoje, um jovem pré-adolescente de 12 anos, já tem uma rotina de adulto. Né? Ele já tem que estudar porque tem que preparar para o vestibular, ele tem que fazer o esporte, ele tem que fazer uma segunda língua. Ou seja, o pai acha que está preparando ele para o mundo. Não, está colocando nele uma pressão projetiva. Né? Por que pressão projetiva? Porque os filhos estão condenados a realizar o que os pais não conseguiram. Entendeu? Então o pai projeta todo o sucesso que ele não conseguiu no filho e investe isso nele. Então você está tendo muita pressão familiar, de uma primeira instituição, muita pressão do ambiente escolar, relacionado a padrão de beleza, a competição, uma série de fatores. Então a sociedade hoje ela é muito mais ansiogênica. E uma criança não está preparada para lidar com isso. Além disso, você tem as reconfigurações familiares. As redes familiares, que são uma rede de apoio, um network, que daria suporte, né, à saúde mental das pessoas, elas estão se desconstruindo muito cedo. Tá bom? Então você está tendo aí separação, a criança está com 2 anos, os casais estão se separando, com 3 anos está casando novamente, 4º ano já está no recasamento. Então esses reagrupamentos familiares geram consequências na saúde da criança e do jovem também. Então, junto todo esse mosaico que eu coloquei, né, ainda tem a realidade virtual, que é uma realidade hedonista, a qual eu tenho só prazer o tempo todo, tá bom? A qual o adolescente ele vivencia muito mais a realidade virtual do que a realidade real, a realidade objetiva. Então, nesse mosaico todo, está posto um ambiente para que o adolescente, né, ou pré-adolescente até, tenha muito mais depressão do que antes. As pessoas, esses meninos estão muito Nutella, estão muito fresquinho, né? Infelizmente não é eles que estão fresquinho, é o ambiente social, familiar, das instituições que permeiam essa sociedade, que está diferente, infelizmente. Não tem como a gente retroceder, infelizmente o processo de evolução ele é apenas um caminho de ida, não tem retrocessos, e os retrocessos que tem a gente não consegue se adaptar, não tem como eu jogar o celular no lixo e passar, meu filho, ninguém aqui em casa agora usa internet, usa celular, agora aqui é só por telegrama, por carta, não tem como, gente. Entendeu? Então todos esses fatores sociais geram um mosaico, Amanda, que deixa essas crianças e adolescentes muito mais propensos, então, a danos da saúde mental, dentre eles a depressão. Bora lá. Eu tive depressão por causa de uma descoberta de uma doença rara da minha filha, degenerativa, porém minha família, tudo tem problema de depressão. Então, também já conversamos sobre isso, minha ex-aluna. O fator genético está aí posto, né? Você já tem uma tendência genética e você teve um gatilho conflitivo, difícil para qualquer pai lidar com isso, uma doença grave do filho, que startou uma depressão. Agora, o importante é que eu trate o quanto antes. A depressão, doença mental em geral, é importante que eu trate o quanto antes. Porque todas as doenças mentais, o tratamento ele vai ser medicamentoso e psicoterápico e de longa duração. A pergunta que já fizeram ali, depressão tem cura? Depressão tem cura em 80% dos casos, em 20% ela fica reincidentes, porém, mesmo esses 80% dos casos que vai ter cura, o meu mecanismo mental nunca mais voltará a ser o mesmo. Entenda que a depressão ela vai atuar em neurotransmissores do bem-estar. Para nós psicólogos e para os psiquiatras também, eu convidei um psiquiatra, amigo meu, ele não pôde vir, que não conseguiu sair do plantão,
Para nós, a felicidade ela é uma coisa bem clara e até meio fria, porque nada mais é do que um descarregar de neurotransmissores de serotonina, dopamina, noradrenalina e adrenalina na nossa mente, que provoca um sentimento de êxtase e alegria. Beleza, isso daí, então, é o que nós chamamos de alegria e de felicidade. Então, a depressão ela vai modificar esses neurotransmissores e vai diminuir a quantidade deles. Mesmo com medicamento, ele vai estabilizar. Uma vez que eu melhoro, faço todo o tratamento, e o grande problema do tratamento da depressão é que é demorado e que as pessoas logo melhoram por conta do medicamento, né, que estabiliza o humor, e as pessoas deixam de tomar o medicamento da noite para o dia. Não faz o que nós chamamos na psicologia, na psiquiatria e na farmacologia de desmame. Porque se eu estou tomando uma substância química e está alterando meu sistema nervoso central, eu preciso ir diminuindo essa substância química gradativamente, até chegar um momento em que eu não vou mais precisar dela. E se eu paro ela drasticamente, o que vai acontecer? Eu vou ter surtos e a minha crise depressiva vai ser maior do que quando eu comecei. Sempre vai ser muito mais intensa e eu vou precisar de outro medicamento, que aquele medicamento já não vai me servir, e um medicamento mais intenso, ou de associações farmacológicas mais intensas. Entendeu? Então, o tratamento ele é extensivo, ele é demorado, demanda uma dedicação muito grande. Então, por isso que as pessoas tendem a deixar de lado, vai deixando, na hora que vê está muito crônico. Então, para a depressão, uma vez que você constatou que você está com sintomas depressivos, que busque ajuda o quanto antes. E a depressão após um traumatismo, né? Ou seja, a depressão após um fato traumático, a perca de alguém, um acidente. É uma depressão, sim, se já tiver essa sintomatologia a qual eu falei, porém você também pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente precisa separar o que é isso. Mas um fato traumático ele pode desencadear sim uma depressão. Uma vez que eu não consigo lidar com ele seja muito intenso, pode me levar à depressão. O próprio luto, né? O luto ele é uma vivência subjetiva de reconstrução do outro. Uma vez que eu não sei lidar com ele vai me caminhar para a depressão. Pessoal, o Instagram me avisou aqui que falta 15 segundos, então agradeço a todos pela participação, tá bom? Desejo a vocês aí um restinho de semana com muita paz e que consigamos superar logo esse momento pandêmico,